E agora eu quero fazer uma ordem cronológica aí dessa operação para que vocês entendam como é que aconteceu essa operação e quão afundados diante dessa investigação esses dois senhores, esses dois vereadores estão. Aguenta aí, é um vídeo bem curtinho, mas é importante que todo cidadão londrinense entenda quais eram as falcatruas feitas pelos nossos vereadores. Bom, esses fatos apurados se deram entre 2013 e 2017 e eles identificaram aí supostamente um conchavo entre os empresários, os servidores municipais e os vereadores, aonde os mesmos, através de propina, eles facilitavam a mudança de zoneamento pontual, que só, na verdade, beneficiava os empresários que pagavam essa propina. Bom, diante da investigação, o GAECO cumpriu 25 mandatos de busca e apreensão na Câmara Municipal de Londrina e em outros locais da cidade, aonde identificaram que Rony Alves e Mário Takahashi eram os líderes, os chefes dessa facção criminosa. Foi pedido aí a prisão, mas foi negada na justiça. Porém, eles tiveram que fazer uso daquela tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica, a gente sabe que é uma ferramenta que o Estado usa para monitorar criminoso. E também foi suspenso por 180 dias o cargo de vereadores dos dois envolvidos. O então vereador, hoje deputado federal, Felipe Barros, diante da situação, pediu a cassação dos dois vereadores, alegando quebra de decoro parlamentar. Bom, o delegado da GAECO, ele divulga 3 conversas interceptadas, onde uma delas cita nominalmente mais um vereador, o Eduardo Tominaga. Para quem assistiu os meus outros vídeos, viu que o Eduardo Tominaga já foi desvendado, nós já mostramos aí quais foram as leis que ele aprovou, já mostramos também quantas faltas ele teve e já mostramos que ele foi aquele vereador que foi fazer curso de candidato pelo partido dele com dinheiro público. Eduardo, mais uma vez estamos falando de você e infelizmente não estamos falando de coisas boas. Bom, o intuito, segundo as investigações, era de tentar barrar o conselho da cidade, o Concidade, alegando que isso atrapalharia os planos dessa facção criminosa de facilitar aí a mudança no zoneamento de Londrina. O Eduardo Tominaga depois alegou que não tinha nenhum tipo de envolvimento com isso. Porém, a votação aí do conselho da cidade foi reprovado pela Câmara um pouco mais para frente, lá em junho de 2018, ele foi recusado pela Câmara Municipal de Londrina, inclusive com o voto contra o conselho do senhor próprio Eduardo Tominaga. Então, vamos deixar aí que ele foi aí nominalmente citado numa conversa interceptada pelo Ministério Público e que depois ele votou contra a elaboração desse conselho. E nesse mesmo, é bom e importante dizer, nessa mesma data, a mesa executiva da Câmara Municipal de Londrina decidiu suspender os salários dos vereadores. Eles já não estavam trabalhando, já estavam suspensos por ordem judicial, aí a Câmara Municipal de Londrina decidiu suspender os salários deles também. E mais uma conversa foi divulgada, uma conversa interceptada aí pelo Ministério Público, aonde o Rony Alves, o professor Rony, conversa com o Luiz Guilherme Alho, que é um empresário, na verdade ele fez parte aí do Conselho de Municipal de Londrina, aonde dá-se a entender que Mário Takahashi autoriza os dois a falar sobre propina, pedir dinheiro a um dono de um terreno na zona leste da cidade de Londrina. E o mais estranho é que, segundo as investigações, 3 dias depois, essa reunião entre essas pessoas citadas realmente aconteceu. E agora, mês 6, em meio a essa turbulência, através da justiça, o professor Rony ele consegue o direito de receber integralmente o seu salário de vereador. Ele não pode atuar, a justiça acha que não é interessante atuar, porque ele está sendo aí investigado por um crime
muito preocupante, um crime que a gente sabe que abala a estrutura de Londrina, já que você está mexendo com o zoneamento da cidade, algo perigosíssimo em troca de propina, de favorecimento pessoal, mas entende que o salário, sim, o salário de repente ele merece receber, então durante todo o tempo que ele ficar aí afastado, o salário dele sem atraso vai chegar na conta dele. Um mês depois, bem perto da hora dos vereadores voltarem, já estava acabando a suspensão deles, então eles teriam que voltar. Lembrando que o professor Rony já estava recebendo o salário, Mario Takahashi ainda não. A justiça decidiu suspendê-lo por mais 180 dias, ou seja, durante mais 6 meses eles iriam ficar suspensos, só que o professor Rony recebendo seu salário integral. E mais um mês se passou e dessa vez foi a hora do então vereador de Londrina, Mario Takahashi, ter direito a receber o seu salário. Agora nós temos os 2 vereadores que são indiciados hoje, que são acusados de serem chefe, líder da facção criminosa, recebendo salário integral, dinheiro público que sai dos nossos impostos, que sai dos cofres públicos e que hoje vai para a conta dessas pessoas que já se beneficiaram, segundo as investigações, de dinheiro de propina de empresários para atrapalhar tudo aquilo que os técnicos estudaram para fazer um zoneamento onde ninguém corre nenhum tipo de risco. É isso que nós temos. Não foi, não vamos ser injustos, não foi a Câmara Municipal de Londrina, isso é judicial. A única coisa que a Câmara Municipal de Londrina até então fez foi suspender os salários, foi através deles que suspenderam, e um vereador pediu a cassação. Mas, pela justiça, tanto um agora como o outro também conseguiu o direito de receber os salários. Lembrando que um mês atrás ele tinha prorrogado a suspensão, então ele já ia ficar quase 6 meses sem trabalhar e agora recebendo o salário, tá tudo bonito, em Londrina é assim mesmo. Se a gente pede suspensão, se a gente descobre aí fraude, corrupção, a gente vai suspender as investigações e vai pagar o salário, porque infelizmente na política é assim que acontece. Em uma sessão extraordinária, feita em um domingo, foi votada a tão esperada cassação dos vereadores de Londrina. E por incrível que pareça, foi decidido que eles não perderiam o mandato. Isso, eles continuariam com o mandato e a partir do momento que acabasse a suspensão, eles voltariam à vereança e faria a contratação lá dos seus assessores e bola para frente. Um pouquinho depois disso, foi feita uma lei que enrijeceu essa questão aí da mudança de zoneamento, ou seja, eles dificultaram aí a forma com que faz a mudança no zoneamento. Então eu imagino que a Câmara Municipal de Londrina, não todos os vereadores, a gente vai falar disso porque é importante, imagina o seguinte, vamos fazer aqui, vamos colocar aqui uma história só para vocês entenderem. Imagina que uma pessoa pula o muro da sua casa. Em vez de você ir prender, chamar a polícia, você faz o seguinte, você só libera ele e depois você faz um muro maior. Fica mais difícil agora aí para o ladrão roubar. Porque basicamente foi isso que eles fizeram. Eles absolveram as pessoas que foram indiciadas aí, né, que foram acusadas pelo GAECO, e depois disso aí eles dificultaram. Então, se dificultaram, eu acredito que eles entenderam que realmente estava muito fácil, que possa ter acontecido alguma coisa. Mas Câmara Municipal de Londrina, como vocês estão acompanhando os meus vídeos, vocês já sabem e imaginam como que é. Agora, eu quero falar algumas coisas que é importante. O Eduardo Tominaga, é importante eu falar dele. Ele foi aquele cara que foi nominalmente falado sobre aquela ligação, aquela interceptação da ligação. Ele votou contra o Conselho de Cidade, porém ele votou a favor da cassação. Então, sem fazer injustiça, o Eduardo Tominaga não foi uma das pessoas que votaram para que os vereadores permanecessem. Pelo contrário, ele votou contra. Agora eu vou falar para vocês os vereadores que votaram contra ou aqueles que estiveram ausentes. Bom, Guilherme Bellinati e Jamil Janene votaram não, mas aí nenhuma surpresa. Quando a gente coloca na mesma frase Bellinati, Janene e Londrina, eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar. E nós temos também o pastor Gerson Araújo,
que também, por algum motivo, quem votou no pastor Gerson, quem aí tem acesso, que tem contato com ele, por favor, peça informação. Eu faço questão de, pessoalmente, entender com o pastor. Belinati e Janene, a gente nem faz questão, mas o pastor Gerson de entender por que ele votou o não da cassação desses dois vereadores. Depois a gente teve as pessoas que colocaram como abstenção. Nós temos vereadores que acordaram num domingo de manhã, para ir numa sessão extraordinária, que se tratava exclusivamente da cassação do mandato dos dois vereadores, chegando lá não votaram, se abstiveram. Quando num processo de votação, sempre as pessoas que estão sendo processadas, elas precisam, para que consiga ser processada, a maioria. Então, quando uma pessoa se acovarda, porque isso é se acovardar. Quando a pessoa se acovarda, quando esse vereador se acovardou, ele favoreceu essas pessoas. Então, a gente não vai colocar aí como abstenção, a gente vai colocar como voto não, voto que ajudou a manter esses dois líderes, segundo uma investigação do GAECO, de facção criminosa, até hoje como vereador aí na cidade de Londrina. E esses senhores, vamos nominá-los aqui, é o Jairo Tamura, é o Périx Deliberador e é o Emanuel Gomes. Foram esses vereadores que colocaram como abstenção o seu voto enquanto a esse processo de cassação. E depois nós temos o Felipe Prochet. O Felipe Prochet ele ficou ausente, ele não foi na votação. Domingo, ele achou que não era interessante. Quem vai tirar o Felipe Prochet da casa num domingo? Vai ser só um processo de cassação contra dois vereadores da cidade de Londrina que foram acusados do GAECO de corrupção? Você acha que isso vai tirar o Felipe Prochet da sua casa? Ah, não tira, né? Então ele decidiu que não era pauta importante o suficiente para que ele tivesse o trabalho de ir até a Câmara Municipal de Londrina votar. Eu só quero que vocês saibam que todos esses vereadores que eu disse, não, que colocaram abstenção ou que ficou ausente, se um desses votos votasse favorável, se um desses não tivessem se acovardado e tivesse votado sim a favor da cassação, esses dois senhores estavam cassados, não estavam mais recebendo e nem exercendo o cargo que não deveriam estar exercendo atualmente de vereador da cidade de Londrina. Porque a gente viu que até quando eles exercem, que é o caso aí do Mário Takahashi, em 6 meses, a única coisa que ele consegue fazer é uma honraria mesmo manchando a cidade. Guardem esses nomes. Lembre-se das pessoas que apoiaram, votando não a cassação, as pessoas que se acovardaram e as pessoas que se ausentaram. Então, cidadão londrinense, eu peço para vocês que vocês guardem esses nomes. Tanto dos vereadores aqui citados, tão citados aqui hoje, Mário Takahashi e o professor Rony, que estão aí afundados nessa investigação das R3. Mas não vamos só pensar neles, vamos pensar nos vereadores que foram contra a cassação, ou nos vereadores que conseguiram colocar como abstenção o voto na cassação, e do vereador que se ausentou. Vamos lembrar que se fosse mais um voto, com um desses votos, nós conseguiríamos cassar esses dois vereadores que não deveriam, de forma alguma, hoje exercer algum cargo público. Imagine só o cargo de vereador da cidade de Londrina. Se você gostou do nosso vídeo, nós temos mais outros vídeos falando sobre outros vereadores. Nós também temos um vídeo onde a gente mostra todos os gastos públicos que existem hoje para manter um vereador na cidade de Londrina, os gastos da Câmara Municipal de Londrina. E depois a gente vai para a prefeitura, para a secretaria, para a Sercontel e todos os órgãos públicos hoje que a gente sabe que é muito dinheiro jogado fora. Mas para que isso aconteça, eu preciso da sua confiança, eu preciso que você se inscreva no canal, eu preciso que você ative o sininho, eu preciso que você compartilhe isso no WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook e me ajude. Vamos nós dois juntos desvendar a política de Londrina.